esperar aqui. Pronto. Boa tarde a todas, todos. A gente dá início hoje ao último dia da primeira jornada de ensino, pesquisa e extensão. Nesse momento, então, nós teremos as apresentações de trabalho do segundo dia, na sessão 2. São diferentes trabalhos com diferentes temáticas. Vamos começar com o trabalho da Luciana Inocente e da Sinara Cristiane Tres Soares, com o título O uso das metodologias de ensino no processo de ensino e aprendizagem no curso de primeira habilitação nos Centros de Formação de Condutores. Luciane, tu tens até 15 minutos para a tua explanação e a gente pode manter a sistemática de ontem, da sala 2 de ontem, que foi depois da apresentação. Então, ter uns 5 até 10 minutos para alguma conversa, se necessário. Tá bom? Ok, então. Boa tarde a todos. Então. Eu só vou... Tá bom, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui o meu slide, tá? Acho que é uma guia, né, prof, aqui no Meet. Deixa eu ver se dá certo. Não. Achei, tá bom. Vocês estão vendo aqui a imagem? Eu acho que eu vou só... Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Sim. Então, como eu sou aluna da pós, né, da UERJ, juntamente com o Detran, esse trabalho que eu estou desenvolvendo, ele está em andamento, né, que é o uso das metodologias de ensino no processo de ensino-aprendizagem no curso de primeira habilitação nos Centros de Formação de Condutores. Como eu atuo aqui no CFC como instrutora e também diretora de ensino, desde 2017, né, e essa convivência com os instrutores e com os futuros condutores, na verdade, né, com esses alunos que vêm fazer a primeira habilitação, me instigou, então, a conhecer um pouco mais dessas metodologias de ensino que são utilizadas hoje, né, no processo de ensino-aprendizagem, nesse curso de formação de condutores. E me instigou, né, me desafiou a conhecer, então, essas metodologias, dando mais ênfase, né, na parte mais técnica, na parte prática, né? Na parte teórica a gente já usa isso, mas então na parte prática. Então, como problema dessa pesquisa, quais aspectos da metodologia de ensino adotada pelo instrutor de trânsito são mais significativos para a aprendizagem veicular nas aulas práticas de primeira habilitação? Quais esses aspectos que vai trazer mais conhecimento para este aluno, né? E compreender quais aspectos dessa metodologia são mais significativos para a aprendizagem veicular nessas aulas práticas. Então, como objetivo específico, descrever o conceito, né, e a relevância dessas metodologias de ensino para o processo de ensino-aprendizagem, e identificar quais as metodologias são adotadas pelos instrutores e analisar quais dessas metodologias, né, que eles adotam, contribuem para uma aprendizagem mais significativa também, né? Então, como é que será feito a busca dessas informações para a realização dessa pesquisa? Primeiramente, então, eu estou fazendo uma análise bibliográfica, né? Também vai ser feito um questionário, que será respondido pelos instrutores do CFC do Rio Grande do Sul, mas do Norte eu estipulei, né? E qual eu vou conhecer mais as metodologias que são usadas, né, para a construção do conhecimento. Também, de que forma, no curso de formação de condutores, essas metodologias contribuem para essa aprendizagem significativa. O que eu estou voltando mais na questão de escrita, tá? O processo de ensino-aprendizagem, as metodologias de ensino, né, hoje usadas, a aprendizagem significativa, os fatores educacionais no trânsito e também a habilitação e formação de condutores. Então, os objetivos dessa produção científica, ela será exploratória e descritiva, né, quanto à natureza da pesquisa teórico e empírico, e quanto à metodologia, bibliográfico e de campo.
As etapas, então, que está sendo desenvolvida, a revisão da literatura, a elaboração do questionário de pesquisa, a aplicação desse questionário e depois a análise e a descrição dos dados, então, no retorno dessas informações. Então, a pesquisa bibliográfica está sendo buscada os autores, né, que ocupam essa temática, livros, artigos para fundamentação teórica. Quanto ao questionário semi-estruturado, com perguntas fechadas e abertas também, e esse questionário será disponibilizado via web, com preenchimento online. Colega, não está passando os teus slides. Eu acho que é um probleminha do PDF. Talvez se você clicar lá embaixo, o pessoal fala assim na tacinha, né? Talvez você clicar lá embaixo ou for passando um por um em Tá, cima e se eu dele. estou assim, tá aparecendo ou não? Agora. Agora mudou. Agora foi para 6. A metodologia, como será feita a pesquisa. Tá, então tá. Vocês precisam que eu volte ou não é necessário? Não, Na não verdade, é já está necessário. praticamente na final. Pode dar continuidade. Tá, me Luciane. perdoe, podia ter voltado, me Capaz. desculpe. Eu fiquei um tempão pensando que era minha internet, bem tranquilo. Não, Tá. é que eu já vou contribuindo, tá? Porque está muito interessante o trabalho. É que esse PPT, ele tem um esquema com o Google Meet que às vezes dá essa zebra. E eu, na verdade, eu sugiro que os outros façam um PDF, que é muito mais prático. Eu não lembrei, porque eu uso muito o Zoom, né? E hoje que eu acabei usando o Meet nas aulas Mas da está pós também. excelente o teu trabalho, excelente. Pode, por favor, continue. Tá, obrigada. E, então, a descrição desses dados será utilizada a resposta, né, dos participantes, fazendo uma análise bem comparativa por meio de gráficos, uma informação bem criteriosa, né, crítica e analítica. E, num segundo momento, então, uma análise do conteúdo qualitativa baseadas nas respostas e no referencial teórico. Então, no geral, assim, esse trabalho que estou desenvolvendo, o trabalho final, então, da pós. E, por fim, então, eu deixo aqui uma mensagem que o ser humano é ativo na construção do seu conhecimento e não uma massa disforme a ser moldada pelo professor. Eu trouxe do Piaget essa pequena frase final. E eu e a prof. Sinara, então, que ela é minha orientadora nesse trabalho final da pós. Parabéns, Luciane. Parabéns Obrigada, pelo trabalho, obrigada por compartilhar aqui. Nós temos, então, um tempo para conversar sobre o trabalho da Luciane. Quem quiser levantar a mão, ligar o microfone direto, conversar pelo chat, fique à vontade. Algum comentário? Eu acho muito... Opa, oi, Luciane. Oi, Letícia. Fica à vontade. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Tudo Eu achei bem. muito legal e interessante esse trabalho dela, né, Vivi? Lembra que a gente teve na UERGS, acredito que foi 2016, 2017, nós tivemos um trabalho com as escolas sobre o trânsito e foi muito interessante, porque é um tema que foge da sala de aula. Então, ele não está inserido em sala de aula. Então, quando a gente apresentou o nosso projeto, foi muito interessante, porque as crianças se sentiram também presentes nesse trânsito. Claro que a gente não trabalhou só o trânsito de carros, como no caso, seu trabalho é sobre isso, né? Interessante. Mas a gente trouxe o trânsito como um meio de circulação entre a cidade, entre os bairros, né? E foi muito interessante trabalhar com as crianças esse tema transversal e que na época, acho que em 2020, 2018, ele foi um tema mundial discutido, né? E foi legal a gente trabalhar nas escolas. E as crianças naquele momento não se sentiam nem pertencentes à cidade, quem dirá um trânsito seguro, um trânsito responsável, um trânsito que percorre todos os bairros e vilas e as cidades, né? Foi muito legal trabalhar com eles. O nosso projeto até trouxe um veículo para o UERGS, as professoras escreveram, trouxe um carro para o UERGS como forma de participação desse projeto também. Foi muito legal. E aí foi o resultado da pós que eu estou participando, né, prof. Viviane?
Mas, assim, eu acho que o ensino trânsito, né? Porque eu estou como instrutora e atuo no CFC, mas o ensino trânsito, como você falou, tem que partir da educação dentro das nossas casas, né? E tem que partir também nas escolas, porque todo mundo faz parte do trânsito, né? A criança que vai para a escola, a forma que ele se comporta, às vezes, dentro do veículo, do transporte escolar, a questão de como ele também, os pais levam eles para a escola. Eu até fiz um trabalho em 2019 no Maio Amarelo, e as crianças acabavam falando também um pouco que eles não usavam cinto, que não iam na cadeirinha, muitas coisas assim que tu percebe, eles são verdadeiros, né? E quanta coisa que precisa ser melhorada. E esses trabalhos que os professores fazem nas escolas, eu acho fundamental. Tem que ser mais forte ainda, né? A partir de um âmbito geral, juntamente com a questão municipal, né? Com as escolas municipais. Acho que tem um trabalho muito grande a ser feito aí quanto a esse assunto. E como um conhecimento transversal, a riqueza que é a gente nesse trabalho que a Letícia citou. Eu lembro, por exemplo, de uma das ações que ela e a Tamires fizeram numa das escolas, que foi olhar para a cidade, né? E as crianças fizeram desenhos e começaram a olhar, observar esses detalhes, e detalhes que, pela velocidade do dia a dia, né, muitas vezes não se repara. E achei muito interessante o teu trabalho, Luciane, também por focar no que tu chamaste, né, das metodologias de ensino nesse CFC, justamente porque a gente, né, no campo da pedagogia, pelo menos, da educação como um todo, desde a década de 80, aqui no Brasil, quando surgiu um movimento que se chama Didática em Questão, falar em ensino durante muito tempo foi, digamos assim, passou por processos de lutas, de embates, justamente porque se fazia aqui no nosso país a crítica, certas críticas à didática, à área da didática, a questão do ensino, daí tem questões que envolvem, né, a questão da psicologia, a questão da aprendizagem, o foco no estudante. Então, retomar essa palavra, a meu ver, do ensino e pensar nas formas de organização desse ensino é muito importante e relevante justamente por esse histórico também dessa palavra. É algo que eu achei bem interessante, assim, que dá para fazer ótimas articulações aqui agora na pesquisa final, e que interessante ver uma pesquisa que está em processo, né? Uma pesquisa, e isso eu acho bom, assim, da gente considerar nos eventos. Nos eventos a gente pode apresentar as pesquisas em processo, porque aí está uma riqueza muito grande, né? De mostrar os movimentos, as questões que se está fazendo nessa pesquisa aberta. Muito interessante. E quem sabe numa próxima oportunidade, aí sim eu trago os resultados finais, né? De como foi todo esse trabalho, né? Que está sendo desenvolvido. Muito boa, caminhada linda, parabéns, Luciane. E Sinara também, que aqui presente. Tudo bom, Sinara? Que maravilha, Tudo bem, né? é verdade. A gente vê uma aluna que topou também, é muito legal, né? Fazer essa apresentação, porque alguns ainda ficam receosos de mostrar um trabalho que está em andamento. Orgulhosa, Lu. Ai, que lindo. É uma riqueza. Obrigada, prof. O em andamento é processo, é a ciência viva, né? A pesquisa viva, é uma lindeza. Parabéns, muito bom. Pessoal, passamos então para o próximo trabalho, conforme a nossa lista lá na programação. Deixa eu ver se eles estão aqui. A gente tem o trabalho do Eduardo, do Bernardo, do Leonardo e da Fernanda sobre apreciação artística com Teixeirinha, uma experiência docente em música na educação básica. Oi, Leonardo, eu sei que, né, eu não sei se vocês têm trabalho na outra sala hoje, mas qualquer coisa a gente se adapta. Como é que tá os horários? Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje está mais tranquilo, hoje temos um só, então não tem esse trâmite todo da sala. Eu já entrei em contato com o Eduardo, que ele está no trabalho e ele já está ingressando aqui na sala também. E enquanto isso, eu já vou fazendo o compartilhamento dos slides, porque ele falou que no minutinho ele já vai estar acessando. Tá bom, fica à vontade para irem se organizando. Ok.
E depois já é o trabalho da Letícia, professora, porque estamos sem recreio. Talvez eu vou pedir ajuda só para passar o meu slide ali, que eu tentei mostrar que eu estou adaptando, que eu estou no serviço, e eu estou adaptando tudo aqui. Não sei se eu vou conseguir passar, mas eu vou tentar. Letícia, tu quer que eu abra o último arquivo que eu tenho? Eu posso te mandar ele de novo, porque eu dei uma mexida, porque lembra que a gente tinha que arrumar umas coisinhas, e eu dei uma mexida nele. Eu vou te enviar ele, então, aqui pelo e-mail, tá? Pelo Gmail. Me manda, então, que eu em seguida já baixo. Bem tranquilo. Ai, a minha internet melhorou, que alívio! Ficou uma meia hora considerando o tempo antes da entrada aqui. Que sufoco, gente. Não é fácil. Viviane, se tu quiseres passar talvez a Letícia na frente, porque o Eduardo não chegou ainda e eu não quero atrasar, não Tá. quero. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Peraí, vamos ver. Qualquer coisa que quiser me enviar, ainda dá tempo, Tá. Letícia. Obrigada, Tá, viu, Luciane? Entendemos, bem tranquilo. Então, gente, estamos nos organizando depois de problemas de internet, mil coisas. É sexta-feira, é o computador, é o Cosmos, é tudo assim. Sexta-feira 13, professora. É isso. Sexta-feira 13. Não tinha me dado conta. Ó, a maioria de preto. Aguarda só um pouquinho que vou pedir ajuda aos técnicos aqui para me ajudar a fazer passar aqui, só um pouquinho. Um instantinho, em seguida já iniciamos, gente. Gente, alguém me dá uma mão, eu consegui baixar ele em PowerPoint, como é que eu faço, transfiro ele para cá? Letícia, quem sabe me manda e-mail que o Eduardo chegou. Daí o Leonardo e o Eduardo então, apresentam, me manda e-mail, daí dá tempo de eu baixar e apresentar aqui para ti. O Eduardo chegou, está em trânsito. Qualquer coisa a gente pode. Como é que está a situação, Eduardo? Aí, já. Eu acho que o Léo está aí também, minha dupla. Então, tá. Ok, então, a gente inicia, então? Pode ser? Pode ser. Consegui te enviar, Vivi, tá? Olha aí nos teus e-mails, acabei de te enviar ele. Então, boa tarde novamente. Boa tarde. Vou iniciar o compartilhamento aqui. Prontinho, o Eduardo inicia, então. Beleza, então, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo. É um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Nunes, então, juntamente com o Léo, hoje a gente vai apresentar uma apreciação artística com Teixeirinha, uma experiência docente em música na educação básica. Esse foi um trabalho em conjunto que foi feito por mim, pelo Leonardo e pelo nosso colega também, o Bernardo Hansen de Almeida. A nossa orientadora foi a professora doutora Fernanda Anders e foi um projeto do curso de graduação em música licenciatura da unidade de Montenegro. Então, nosso trabalho tem por objetivo descrever uma experiência docente em música realizada durante esse período de pandemia através do programa Residência Pedagógica da CAPES, no período de janeiro a abril de 2022. O programa, que é vinculado ao ERGS, Núcleo de Artes, abrangeu os acadêmicos de artes visuais, dança, música e teatro na unidade universitária de Montenegro,
Eu, o Bernardo e o Leonardo, nós somos da licenciatura em música. Então, os nossos trabalhos foram sempre focados, né, na nossa área. Então, hoje, a gente vai apresentar os processos de formulação e criação desses projetos de videoaulas, os conteúdos desenvolvidos, além dos recursos e as referências que a gente utilizou no decorrer. Então, quem acompanhou as nossas apresentações de ontem, esse período de janeiro a abril desse ano compreende nossa última produção, então, nosso último projeto, né? O primeiro foi sobre Dorival Caymmi, o segundo sobre Heitor Villa-Lobos, e por último, então, trazendo algo mais regional, né? Algo mais conhecido aqui do nosso estado, Teixeirinha. Então, um pouco sobre o programa. Né, ele iniciou em novembro de 2020, e a instituição em que ocorreu a nossa atuação na qual executamos o nosso projeto chama-se Maria Joséfa Alves de Oliveira, localizada na zona rural aqui de Montenegro. Então, assim como o Eduardo já comentou também, todas as nossas ações, elas ocorreram de forma online, né, prezando sempre, então, pela saúde e segurança de todos os envolvidos no projeto. Então, eu acho que o grande desafio em todo o projeto foi a gente pensar a melhor forma de fazer esse trabalho na escola, devido às limitações que foram impostas pela pandemia. E com o intuito da gente alcançar todos os alunos sem nenhum tipo de restrição ou limitação, foi concluído em grupo que o melhor meio era a gente entrar no ambiente escolar e efetivar o nosso trabalho por videoaulas, que elas foram gravadas e postadas no YouTube, no nosso canal, Programa Residência Pedagógica Núcleo das Artes. Então, se caso vocês quiserem conhecer tanto os nossos outros trabalhos, que os guris já falaram ontem, e outros trabalhos de outras áreas, vocês podem apontar o celular para esse QR Code que tem no slide, e você consegue acessar o nosso canal, onde você vai ter todos os trabalhos vinculados à residência pedagógica do Núcleo de Artes. Então, para fundamentar um pouco, assim como o Dudu já comentou, somos estudantes de música, então trabalhamos sempre em cima dessas duas perspectivas, a música e a educação musical. Então, trazemos dois autores que referenciaram um pouco a nossa linha de pensamento e estruturação desses projetos. Então, sobre música, Libinsky e Azevedo nos diz que a música ela tem a função de formar indivíduos mais sensíveis e menos alienados diante das situações do cotidiano e dos interesses das classes mais favorecidas. Assim, a música age no ser humano como um instrumento socializador e despertador de características cidadãs, potencializando habilidades, tornando-os sensíveis, capazes de expressar opinião própria. E relacionado a isso, né, então trazemos para fundamentar a área de educação musical a BNCC, que diz que a ampliação e produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música interrelacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. Então, durante o programa, nós tentamos pegar um pouco dessas, né, do que nós já apresentamos ontem, então, diferentes culturas, diferentes épocas, e a partir disso, introduzir conteúdos musicais sempre referenciados e utilizando como ferramenta compositores. Então, hoje a gente vai apresentar, né, esse projeto que fala sobre a vida e obra de Teixeirinha. Faz parte de uma série de vídeos, né? A gente começou com vídeo e obra de Dorival Caymmi, depois fizemos vídeo e obra de Heitor Villa-Lobos, né? E finalizamos com vida e obra de Teixeirinha. E esse projeto teve como público-alvo o 6º ano do ensino fundamental, foi subdividido em 3 videoaulas, que no total totalizaram 26 minutos de duração.
Então, assim como nós apresentamos dos demais, apesar de nós conhecermos mais Teixeirinha, então, mas Vitor Matheus Teixeira nasceu em 1927 e faleceu em 85, foi cantor, compositor, trovador, radialista, ator e produtor de cinema. Nasceu na cidade de Rolante e ele é considerado um dos maiores fenômenos da história do regionalismo brasileiro, tendo gravado mais de 50 LPs e vendido entre 18 e 25 milhões de cópias. Então, o nosso objetivo, né, foi trazer esse artista que muitas vezes ele é conhecido, né, principalmente aqui no Sul, e falar um pouco dele. Então, um grande objetivo do projeto Vida e Obra de Teixeirinha foi apresentar os aspectos importantes sobre o compositor de forma expositiva, além de trazer dicas de filmes, leituras e músicas também do referido artista, a fim de instigar o apreço pela apreciação cinematográfica, literária e musical desse grande artista do nosso regionalismo. Então, a aula 1, ela inicia com a apreciação da obra Querência Amada, né, composta pelo Teixeirinha, e assim como apresentamos nos demais trabalhos, esse hábito de sempre iniciarmos todas as nossas videoaulas com um momento de escuta e apreciação, teve como intuito de analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, história, econômica, estética e ética. E nessa aula também ocorre, então, uma contextualização histórica, né, apresentando informações iniciais sobre a vida de Teixeirinha, sempre de forma cronológica, né, de forma a gerar um engajamento entre os alunos que nos assistiram. E da mesma forma foi realizada a apreciação da música Coração de Luto, cantada por diferentes artistas de diferentes épocas. Então, de forma a demonstrar a atemporalidade das composições dele. Na aula 2, a gente iniciou com a apreciação da obra Velho Casarão. E logo após, como o Leonardo comentou, a gente voltou à contextualização histórica em ordem cronológica. E essa aula, ela teve como objetivo reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de músicas brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento das formas e gêneros musicais, conteúdo da BNCC. Além disso, se instigou sobre as obras cinematográficas de Teixeirinha, sendo apresentadas cenas do filme Coração de Luto. Então, em nossa terceira aula, e última, foi realizada a apreciação da obra Tordilho Negro, e logo após, então, continuamos essa apresentação da vida dele em ordem cronológica, né, isso sendo perpetuado já desde o início da primeira aula. E, por fim, então, foram apresentadas indicações literárias e cinematográficas, sendo disponibilizados QR Codes para o acesso online e gratuito. Então, agora a gente vai assistir um trecho, um recorte dessa aula, e depois a gente vai apresentar também essas dicas que foram levadas aos alunos. Quando tratamos de filmes, a lista se torna ainda maior. Selecionamos alguns que encontram-se disponíveis para você assistir no YouTube de forma gratuita. O primeiro chama-se O Gaúcho de Passo Fundo e está disponível para você assistir. Basta apontar para o QR Code que você será direcionado para o filme completo. Continuando a lista de filmes, vamos falar também do filme Tropeiro Velho. E se liga, para você assistir ele é só apontar o celular pelo QR Code. E como última dica cinematográfica, trazemos o filme Na Trilha da Justiça, que também encontra-se disponível para visualização. E você já sabe,
É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para assistir o filme na íntegra. Agora sim, chegamos no final da nossa terceira e última. Então, esse pedacinho do vídeo, para vocês verem a maneira que a gente buscou instigar os alunos e apresentar para eles outros conteúdos, né? Outras referências, para que eles pudessem ampliar os nossos 26 minutos de aula. Então, aqui a gente tem algumas dicas literárias, né? Que são os livros Teixeirinha, Coração do Brasil, Teixeirinha, o Gaúcho, Coração do Rio Grande, A Gaita Nua, de Mary Terezinha, que por muito tempo acompanhou o Teixeirinha, e Teixeirinha e o Cinema Gaúcho, que são boas referências literárias. E para finalizar, então, as 3 dicas cinematográficas apresentadas nas videoaulas, que é O Gaúcho de Passo Fundo, Tropeiro Velho e Na Trilha da Justiça. É importante destacar aqui que nós escolhemos essas 3 obras, pois elas encontram-se disponíveis gratuitamente no YouTube. Então, para os alunos poderem assistir também em casa, né, mesmo estando num momento de pandemia, mais reclusos, eles puderam ter esse acesso, então. E aqui, se caso vocês ficarem um pouco mais curiosos de como aconteceu isso, tem o QR Code das nossas 3 videoaulas, e acessando ali também você vai para a série de vídeos que nós fizemos, que todo o núcleo de artes de Montenegro fez para o programa Residência Pedagógica. Parabéns por isso, ótimos trabalhos. Deixa eu já, abrindo aqui o espaço para conversa, deixa eu aproveitar e perguntar sobre como é que foi a receptividade dos estudantes com essas obras, com essa linguagem cinematográfica mais antiga, com as músicas, como é que foi esse retorno assim, com o grupo que vocês trabalharam? Na realidade, foi super bacana, principalmente pelo fato de que o Teixeirinha, assim como o Dudu comentou, ele é mais reconhecido pelo meio musical, né? Mas poucas pessoas sabem dessa grande trajetória dele como ator, como produtor de cinema, né? Durante muito tempo ele teve uma produtora, então ele era responsável pela criação de roteiro, pela direção, pela gravação, por todo o processo desses filmes que foram apresentados nas dicas ali das videoaulas, ele sempre esteve inserido em todos esses processos. Então, de certa forma, foi super legal esse retorno, pois, de fato, poucos conheciam essa parte da vida dele, né? E eu acho que, além disso, é algo bem interessante da gente pensar e analisar, porque Teixeirinha, mesmo que a gente conheça ele pela parte musical, na parte cinematográfica, ele retratou em um tempo onde existia pouco disso aqui no Sul. Ele conseguiu, através de obras cinematográficas, levar a nossa cultura para outros lugares do Brasil. E em todos os filmes dele, a gente tem nossas gírias, nossas culturas, nossos hábitos. Então, leva um pouco do Rio Grande do Sul para o Brasil, né? E sabemos que também tem filmes dele que foram rodados fora do Brasil, então, internacionalmente, né? Naquela época, ele conseguiu levar um pouco da nossa cultura. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Não sei se alguém já foi em Porto Alegre, já foi no túmulo do Teixeirinha, por exemplo. Eu já fui várias vezes. Inclusive, nós comentamos isso em uma das videoaulas sobre a estátua dele no túmulo, né? Então, tem uma estátua muito grande dele segurando violão. Em Passo Fundo também tem uma estátua dele, e isso nós apresentamos nas videoaulas, então quem quiser conferir em outro momento, são apresentadas várias curiosidades sobre a vida e obra dele, e também essas homenagens que ele recebeu, né, pós-vida. Olha, é muito bacana a gente acessar o YouTube do Residência Pedagógica, ver os materiais.
Eu comecei a ver ontem e, assim, olha, estou encantadíssima. Puxa vida, vou voltar muitas vezes. Estou me alimentando da arte musical ali, pensando em 1000 conexões com a formação de professores, com a pedagogia aqui onde eu trabalho. Muito, muito bom. Que riqueza de material. Estão de parabéns, viu, Leonardo, Eduardo? Oi, Letícia. Eu queria dar os parabéns para os guris. Ontem eu não consegui acompanhar a apresentação do trabalho deles, eu peguei só o início e eu já achei fantástico já, porque são histórias que não é do nosso cotidiano atual, então trazer para as crianças isso que passou, e eu acredito que muitas deveriam ter cantado alguma música. Sei que vocês apresentaram filmes, mas cantaram alguma música, apresentaram algum tipo de música, ainda mais que são pelo que eu entendi, são da zona rural. Então, talvez já tenham muitos ouvido nos rádios com os pais, com os avós, o Teixeirinha, né? Porque a pessoa da zona rural tem, assim como nós, mas eles têm mais o costume de ouvir rádio, né? Do que ver mais TV, não tem tanto... E como é que foi apresentar essas aulas na zona rural, tendo que mostrar em vídeo, acesso, tudo dessas crianças? Que eu acho que deve ter sido bem complicado. Obrigado, Letícia, pelo comentário. Respondendo a tua primeira questão sobre a vida dele, foi super bacana, assim, porque, de fato, né, alguns deles já conheciam, mas, assim, nesse processo de levar as videoaulas para eles, nós tivemos, numa organização dentro do programa Residência Pedagógica, nós tivemos a professora preceptora da escola, né? E ela foi responsável por fazer esse processo de encaminhar as videoaulas para eles. Pelo seguinte, antes de nós iniciarmos a produção lá do primeiro projeto, né, em 2020, nós recebemos essas professoras e elas nos relataram como estava ocorrendo esse ensino nas escolas no auge da pandemia. E foi relatado que uma parcela dos alunos, eles não tinham acesso à internet em casa, né? Então, devido às aulas terem que ocorrer de forma remota, essa produção de videoaulas, ela possibilitou aos alunos que eles pudessem recorrer a espaços com acesso à internet, podendo assistir no horário que melhor lhes conviesse, né? Porque se nós realizássemos, por exemplo, chamadas síncronas, que nem nós estamos aqui agora, talvez alguns deles não conseguiriam participar, por questão de horário, por questão de acesso à internet. Então, esse intermédio todo ele foi realizado pela professora preceptora, né, por meio de grupos de WhatsApp. Então, era enviado ou diretamente para os alunos ou para os pais que faziam esse intermédio. Então, relacionou, né, várias camadas, desde a nossa produção até a professora preceptora reencaminhando, né, para chegar e, de fato, atingir os alunos, né. Parabéns, guris. Muito legal mesmo trabalhar esses temas. Obrigada, rapazes. Seguimos, então, vamos dar prosseguimento à nossa programação. Nesse momento, a gente tem a Letícia Ribeiro de Santos Mor, com trabalho professora porque estamos em recreio, direito à participação das crianças na escola. Vou projetar aqui, então, Letícia. Vai passando para mim, tá, Vivi? Isso. Só um instantinho. Só... Estou abrindo aqui, gente. Tá indo. Minha internet está naquela lentidão que vocês estão sabendo. A minha internet também não está muito bom, tá travando às vezes os vídeos aqui, então vou fazer o possível. Não é fácil, tá indo. Tá abrindo, tá processando. Agora acho que vai. Deixa eu ver se vai. Podem me dizer se está aparecendo para vocês? Está sim, professora. Tá? Então tá. Tá sim, Vivi, tá aparecendo aqui. Vou passar o próximo slide para ver se muda aí também. Mudou? Posso começar? Pode. Bom, boa tarde, meu nome é Letícia Ribeiro de Santos Mori. Esse é um trabalho que eu já realizei, tá? A minha orientadora foi a professora Viviane,
E o nome dele é Professora, porque estamos sem recreio, o direito à participação das crianças em sala de aula, na escola, desculpa. Pode passar, Vivi. Bom, esse projeto, ele partiu de um período em que eu fui bolsista do projeto Ergues para as crianças, tá? Então, durante esse projeto, essa participação, eu tive uma inquietação, porque eu vi alunos do 5º ano não terem direito a recreio, isso numa escola pública da nossa cidade. Então, isso me movimentou o pensamento de procurar saber o porquê, né, esse direito estava sendo negligenciado naquele momento e futuramente para o meu estudo, né? Então, a escola, como espaço de pluralidade, não pode negligenciar o direito à participação, pois isso significa tolerar o exercício democrático e de construção da autonomia. Então, essa negligência sem ouvir as crianças, isso me inquietou bastante. Pode passar, Vivi. O problema de pesquisa que eu desenvolvi foi de que modo crianças do ensino fundamental analisam o exercício dos seus direitos à participação no cotidiano da escola. Eu queria ouvir essas crianças e saber se elas sabiam que elas tinham direito, qual eram os direitos que elas reconheciam. Pode passar, Vivi. O objetivo geral foi compreender a participação das crianças na escola a partir das suas vozes, ouvindo seus discursos como participantes ativos dos processos e instâncias dessa instituição. Então, eu queria muito ouvir essas crianças. Eu queria compreender como as vozes delas ecoavam dentro daquele espaço que era a escola naquele momento. Pode passar, Vivi, por favor. Eu tenho 3 objetivos que eu investiguei. O primeiro foi investigar a emergência da noção dos direitos da criança e a sua entrada nas discussões pedagógicas, verificar se, de fato, as crianças estavam participando dessas discussões com o corpo da escola, né, com os professores, analisar o reconhecimento de crianças do ensino fundamental acerca dos seus direitos à participação no contexto escolar, analisar junto às crianças se elas reconheciam esses direitos e quais eram, que elas tinham conhecimento, e problematizar com elas o exercício cotidiano de participação das crianças no decorrer de uma prática de estágio curricular obrigatório. Então, eu junto com as crianças, nós problematizávamos a todo momento essa participação deles no cotidiano. Pode passar, Vivi. A justificativa. É necessário incluir as crianças nos debates e discussões realizadas dentro ou fora do contexto escolar. Então, como a gente estava em um processo em que as aulas eram uma parte da turma era online e a outra turma era presencial, então eu tinha que discutir dentro da escola e fora dela, porque muitos estavam em casa, então não tinha como eu fugir disso. Permitir que as crianças fossem ouvidas, tendo vez suas falas e as suas inquietações. Então, não é dar voz a elas, porque, como a gente já estudou voz, elas já têm, porém, permitir que elas pudessem usar essas vozes, as suas inquietações e suas falas, né? A escola deve promover a convivência democrática, sempre. A escola é um espaço democrático, então ela tem que desenvolver e promover essa democracia, essa convivência. E também só se aprende a participar participando. Não tem como eu usar no discurso que a criança participa se realmente ela não está participando e ela não fizer esse exercício de participar, ela não vai também entender como funciona. Pode passar, Vivi. Eu dividi, o referencial em algumas partes. Então, o primeiro que eu trabalhei foi crianças, atores sociais de direitos e participantes reflexivos na escola e na sociedade. Aqui eu trago a abordagem do direito das crianças serem ouvidas na escola, tá? Também eu trago uma referência que foi de Coutinho, Carneiro e Salgueiro, onde eles explicitam que, em vez de falar pela criança, sobre ela ou por ela, ela própria passou a ter voz dentro da escola neste momento. Pode passar. As crianças como sujeitos ativos na participação de tomadas de decisões em seu proveito, com assuntos que lhe dizem respeito dentro e fora da escola. Aqui eu trouxe um pouquinho da teologia, tá, desses direitos, porque até 1980 a criança não tinha uma legislação específica para ela. Em 88 surge a Constituição Federal, porém ainda são os primeiros passos, tá, desses direitos.
E em 90, com a Convenção dos Direitos das Crianças, a partir daí que se consagrou a visibilidade da criança. Pode passar, Vivi. A escola como espaço de escuta das crianças no processo de participação na socialização dos estudantes. Então, aqui a escola passa a ser vista como um espaço de cidadania naquele momento, né? E espero que tenha dado continuidade. As crianças passam a ser visíveis nesse espaço e as práticas escolares não se tornam mecanizadas. A gente tentou trabalhar ao máximo com as vivências e com essas crianças participando de fato. Pode passar, Vivi. O reconhecimento da cidadania das crianças e a sua entrada nas discussões dos currículos. Então, a gente trabalhou os currículos também, eu conversei com as professoras e com a direção. O direito de participação das crianças nas discussões não se faz presente na maioria dos currículos. Isso foi bem visível dentro dessa escola. A figura do professor plural, que possibilita, oferece, favorece experiências adversas às crianças. Então, assim, eu não posso ser um professor que eu não tenho essa visibilidade em dar esse empoderamento para que a criança possa também participar. Eu não posso me centrar e não ficar naquela... Eu tenho que dar uma continuidade ao meu estudo. Então, eu também tenho que ser plural, junto com o meu aluno. Pode passar, Vivi. Eu acho que vai acabar minha bateria. Pode passar, Vivi, por favor. Oi, Letícia. Oi. Deu uma travada aqui, Deu. Acabou indo? Foi. Ah, tá. Produção dos dados. A gente produziu, durante esse período do estágio, como foram 9 encontros, porque foi reduzido devido à pandemia, eles eram 2 grupos, o A e o B, tá? Foi com uma turma de 5º ano da rede municipal, e a gente utilizou diversas estratégias e materiais para movimentar essas crianças e essas discussões, tá? Os registros das crianças foram escritos, desenhos, fotografias e conversas coletivas, muito legais. Todo momento foi muito legal, muito produtivo. Todos assinaram um termo de autorização do uso da imagem das falas, que logo após eu vou mostrar. Pode passar, Vivi, por favor. Sobre a escola, o trabalho pedagógico daquela escola eram com disciplinas fragmentadas. Se estudava, tal dia era só história, tal dia era só matemática, tal dia era português. Então, eu acredito que a educação não pode se fundamentar assim, com disciplinas fragmentadas. Tudo tem que ser estudado juntamente, discutido entre os professores. Os espaços eram negligenciados para os usos das crianças, e isso é uma coisa que fere muito esse direito da criança. E os materiais e os equipamentos não disponíveis para acesso, isso tudo tinha dificuldade. Eu tive dificuldade para conseguir ter acesso para poder movimentar essa escola e as minhas atividades. E as crianças também tinham essa mesma dificuldade. Pode passar, Vivi. A análise dos dados partiu de um vídeo, tá? O Fim do Recreio, que foi o mesmo vídeo que eu trabalhei lá no início como bolsista do projeto. Foi muito legal, porque foi um vídeo com o qual eu consegui provocar essas crianças para que elas pudessem falar, elas eram muito quietas até. Então, a gente discutiu e aí eu trouxe algumas falas de alguns alunos. O final do recreio é totalmente ruim, porque acaba com nossas brincadeiras e porque não é nada legal ficar 4 horas sentado em uma cadeira copiando. Aqui fica nítido essa discussão que a criança, no caso, a minha turma era criança de até 12 anos, então elas ainda são crianças. Então elas brincam, elas se divertem e é chato ficar mesmo muito tempo sentado. Na nossa opinião, a escola fica chata sem recreio, porque é o nosso único tempo livre para sair da sala de aula e poder brincar. Toda criança tem seus direitos, ao invés de tirarem o recreio, deveriam colocar mais tempo no recreio. No mínimo, mais 5 minutos para ficar 20 minutos. A brincadeira sempre presente em todos os comentários, né? Então, você observa muito esse direito da criança de brincar, né? Que não pode ser ferido. Pode passar, Vivi. Essa fala foi muito importante na observação do recreio, tá? Achamos que o recreio não pode acabar, as crianças têm que se divertir, porque todos devemos olhar anime, que eu também não conhecia, e não quase se quebrar brincando de jogar futebol com tampinha. Olhem anime, mas estudem também. Aqui houve uma situação em que as crianças brincavam com tampinha.
de garrafa. Jogava futebol porque a escola não disponibilizava as bolas porque poderia quebrar os vidros da escola. A criança veio falar comigo se podia jogar. Eu sugeri que ele fosse conversar com a diretora. Portanto, ele foi, mas foi negligenciado esse direito de jogar, o argumento de que iria quebrar os vidros da escola. A criança tentou argumentar novamente, dizendo que iria jogar em outro espaço, mas a diretora não deixou de jeito nenhum. Então, mais uma vez, a negligência do direito da criança de brincar e de participar daquele espaço que é dela também. Pode passar, Vivi, por favor. Aqui eu trago alguns desenhos que as crianças fizeram. Talvez esteja muito pequeno para vocês lerem, então, assim, ele botou ali que ele decreta que toda criança tem que ser feliz. Olha, a felicidade e a brincadeira novamente presente nesses diálogos. Pode passar, Vivi. Aqui, como eu disse, eu trabalhei esse direito da criança e eu queria discutir com as crianças qual era o conhecimento que elas tinham em relação a esses direitos. E uma das alunas abordou o tema do IPTU, que naquele momento estava sendo votado aqui na nossa cidade. Então, quer dizer que a criança tem esse olhar para fora da escola. Ela consegue visualizar que não é só aquele espaço que ela tem direito em outras discussões. Então, ela aborda aqui o porquê que vai aumentar tanto o IPTU, ela fala em políticas públicas também, citando o Bolsa Família como parte de políticas e o SUS, onde tinham médicos de graça. Depois a gente foi conversar. Ai, vai acabar minha bateria. O carregador do NAT. O carregador. E aí ela aborda também o esgoto que tinha na frente da casa dela. Então, para vocês verem que a criança consegue ter um olhar muito diferenciado porque está em torno dela, não fica centrada só naquilo ali que a escola apresenta. Pode passar o próximo, Vivi. A gente trabalhou com as ações em formato de cartazes, tá? Então, a gente trabalhou com outro vídeo, que é Eleições e Infâncias. Exploramos essa função social do gênero textual, que é o cartaz, e utilizamos como meio de socialização com os demais alunos da escola. Foi fantástico, porque toda a escola vinha para ver os cartazes e liam e comentavam entre eles. Pode passar o próximo. Aqui os cartazes foram distribuídos assim, as crianças escolheram o título da nossa apresentação, né, para os outros alunos, e elas escreveram alguns cartazes. Então, fica nítido que as crianças são potentes, reconhecendo os seus direitos. Mediante seus escritos, podemos ouvir suas vozes. Mesmo escrevendo, eu sei que aquelas crianças clamavam pelos seus direitos. Pode passar o próximo, Vivi. Também trago mais alguns cartazes. Todos nós temos direitos de brincar. Eu acho fantástico a brincadeira estar presente ainda dentro da escola, mesmo sendo negligenciada. Escutar as crianças é uma estratégia metodológica de máxima relevância. Eu acho fundamental e importantíssimo esse direito. Pode passar o próximo. O currículo escolar e a urgência de articulação com as demais necessidades e olhares de cada estudante, ampliando repertórios, experiências e conhecimentos. Aqui a criança deixa nítido o espaço que estava sendo negligenciado, que era a pracinha, uma mini pracinha que tinha dentro da escola. Eles não podiam acessar e eles queriam brincar dentro desse espaço, mas não podiam. Estava até com aquelas fitas amarelas e pretas, para que eles não pudessem acessar. A criança, então, desenhou e se inquietou. Pode passar o próximo, professor. Aqui eu já chego nas minhas considerações finais, onde eu entrelaço criança, escola, currículo e direito de participação. São 4 pontos fundamentais dentro da escola que tem que trabalhar em conjunto. Os diálogos com visibilidade e as crianças como atores sociais de direitos, fundamental dentro da escola, esses diálogos, e as vivências ressignificando as propostas realizadas em sala de aula. Trazer essa experiência que eles têm em casa para dentro da escola. Isso foi um argumento que depois eu posso até explicar, que eu tive que conversar bastante com a professora para que ela pudesse entender aonde que entravam as vivências que eu queria trabalhar com eles. E legitimamos suas vozes e seus olhares durante esse estudo. A todo momento a criança foi muito participativa no meu trabalho e eu dei esse espaço para que eles pudessem conversar. Pode passar, professor.
algumas referências que eu utilizei. Aqui estão todas, na realidade, estão todas. Eu trabalhei com bastante autores muito importantes para minha pesquisa e fundamentais para que ela se concretizasse. E aqui eu trago um último cartaz que eu achei importante, que todas as crianças têm direitos de opinar, fundamental a opinião da criança. Então, agradeço a todos. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Letícia. Temos agora um momento para conversar a partir do trabalho da Letícia. Fiquem à vontade para ativar o microfone, levantar a mão, escrever no chat. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou comentar, então, da riqueza desse trabalho da Letícia. Ela entrou numa escola em que existia uma fragmentação muito grande do trabalho pedagógico, né? E, ao mesmo tempo, uma inviabilização, como ela falou, do uso dos espaços por parte das crianças. Eu fiquei com muita dúvida de como a Letícia ia conseguir desenvolver esse trabalho, pensando na participação nesse contexto, que foi um contexto muito autoritário, digamos assim, em relação a essa escola. E com bom planejamento, no jeito da Letícia, com modo, né, respeitoso como ela trata as crianças, como ela tratou também a professora, aquele contexto que ela estava vivenciando ali, ela conseguiu realmente fazer um trabalho super participativo, em que as crianças se envolveram do início ao fim, em que elas foram escutadas, em que elas participavam, em que elas contribuíam, e isso de uma forma em que os conhecimentos, né, eles estavam ali transversalizados, interagindo, sendo interagidos, colocados em interação de forma constante. Assim. Então, foi muito desafiador, mas a Letícia conseguiu se sair super bem com essa experiência, e essa experiência que colocou ela como uma professora pesquisadora nesse local e nessa atuação do estágio. Foi um trabalho maravilhoso, lindo, né, Letícia? Que estágio riquíssimo. Foi bem difícil trabalhar nessa escola, porque eu fui podada a todo momento, porque era um assunto que deveria estar dentro da caixinha guardada 7 chaves, que não poderia sair dali. Eu tive podação de espaço, eu tive podação de material, eu não conseguia utilizar os espaços com as crianças, eu tive que reformular várias vezes meus planos de aula, eu tive que conversar com a direção, com os professores, explicar qual era a proposta, que eu não estava ali levantando nenhuma bandeira para que as crianças se tornassem os revolucionários dentro da escola e quisessem brigar pelos seus direitos, muito pelo contrário, minha intenção ali era ao contrário disso tudo, mas que elas pudessem serem ouvidas dentro dessa escola. E foi bem complicado, foi bem difícil fazer esse trabalho. Mas, graças a Deus, acabou, foi difícil. Até hoje as crianças cruzam na rua e me reconhecem. Minha professora, hoje eu vinha vindo, inclusive encontrei uma no meio do caminho. E foi legal porque depois a professora... Depois de tudo passado, a professora continuou me dando feedback dos pais que enviavam mensagem para ela dizendo que o filho conversou em casa com a mãe sobre tal assunto que conversou com a professora na escola. E ela deu continuidade a esse tipo de escuta. E isso foi bem legal. Então, quer dizer que a sementinha foi plantada ali e está sendo regada e vão dar bons frutos dali daquela escola. Espero ter mudado algo. E sabe que volta e meia eu sou avisada de alguma escola ou de alguma turma que está sem recreio. Essa semana, por um acaso, isso aconteceu também. Uma escola que a gente já teve o PIBID, que tem uma turma que está sem o direito ao recreio. Então, assim, o quanto nessa questão da participação e essa questão dos direitos das crianças aos espaços da escola, ao espaço, né, ter um tempo e um espaço para brincar, nessas interações nos anos iniciais é algo que precisa, né, de muita discussão, de muita continuidade de pesquisa, porque é algo que realmente continua sendo negligenciado em diferentes contextos educacionais, que não deveria nunca, né, ser o caso. Então, assim, lembrei direto do teu trabalho, Letícia.
temos que apresentar para os professores esse trabalho, trabalhar também com os professores, não só com os alunos, né? Com os professores, principalmente, aguçar esse olhar desse professor. É verdade, com certeza. Já fica a tua convocação para um próximo curso de formação, a gente ter um turno dessa discussão, hein? Vamos pensar. Muito bem. Maravilha. Obrigada, Letícia. Que riqueza. Passamos agora para a apresentação do trabalho, uma experiência compartilhada das palavras que nomeiam a nossa condição docente pandêmica, que é um trabalho que é meu, né, Viviane Cascamozato, do Wallace Goulart Costa, da Berenice Marques, da Bruna dos Santos, da Cláudia Dias, do Cristiano Silveira, da Isabel Rodrigues Guterres, da Maria Luísa Jornelas, da Mirna Médici e da Nathalie Gomes. Vou compartilhar aqui para vocês. Então, como a minha internet está lenta, pode levar um tempinho, mas já estou compartilhando aqui para vocês. Está carregando, aparece aqui para mim. Apareceu para vocês? Sim, prof. Sim, professor. Então tá. Deixa eu só fechar aqui. Então, deixa eu ver antes acho que ele sai. Não. Deixa eu ver. O professor Cristiano está aqui presente, que é um dos autores do trabalho. Cristiano, fica à vontade para comentar, né? Tudo bom? Tudo bem. Tá bom. Fica à vontade para participar em qualquer momento que tu quiser, tá bom, Cristiano? Obrigado. Bom, pessoal, vou começar então a apresentação desse trabalho simples em que a gente pegou um ponto para dar destaque aqui nesse evento. O título do trabalho é Uma Experiência Compartilhada. Deixa eu só anotar a hora aqui. Uma experiência compartilhada das palavras que nomeiam a nossa condição docente pandêmica. Para início, a gente, para essa apresentação, trouxe essa obra, né, da Chiota, que é uma artista incrível, maravilhosa, justamente para pensar nesses nossos processos de constituição. A Chiota, ela tece, né, a partir dessa metáfora das linhas vermelhas, ela tece linhas da sua própria vida e convida o público a fazer essa articulação também com a sua vida, né? Com essas tramas, com essas linhas que nos compõem, com essas linhas vermelhas. Então, aqui um convite para a gente pensar nessas palavras que nomeiam as nossas condições docentes, pensando que a gente tem palavras vistas como linhas que se entrelaçam e que muitas vezes se tocam, dão um espaçamento em relação às experiências compartilhadas. Esse trabalho, então, ele foi feito de forma coletiva. Esse trabalho surgiu a partir de uma formação, de uma roda de formação que aconteceu o ano passado, que se chamou Exercícios para Provocar a Condição de Ser e Estar Docente, que teve como público professores do Rio Grande do Sul, e a gente tinha o objetivo, então, de compartilhar e problematizar, entre outras questões, a condição docente, né? Como é que foram o nosso trabalho docente, em especial pensando em relação à pandemia, já que era algo muito presente nas nossas vidas e nas nossas memórias ainda. E para esse trabalho aqui, a gente resolveu colocar o foco justamente em um dos exercícios, que foi um exercício de pensar diferentes palavras que o grupo nomeou como central para dar nome justamente para a condição docente durante a pandemia. Então, nesse sentido, vou contextualizar um pouquinho para vocês as rodas de formação que aconteceram em 3 encontros virtuais e exercícios para além desses encontros, onde nós recebemos, então, através do Google Meet, grupo de professores. No primeiro encontro, os professores fizeram já esse exercício de escrever uma palavra que definisse a sua condição docente, né? E a gente fez uma contextualização entre as diferenças de docência e condição docente, justamente para pensar nessa noção de condição que é
móvel, porque justamente tem a ver com os diferentes tempos e espaços do trabalho docente, que são muito diferentes. Então, pensar justamente nessa materialidade, nessa condição docente que nos atravessa como um todo e que faz com que o trabalho docente seja tão diverso, dependendo da instituição, dependendo do contexto em que se está. Então, esses professores foram convidados para escrever em um papel essas palavras que eles nomearam, e foram muito interessantes essas palavras, como eu vou comentar em seguida. Tiveram outros exercícios também de socialização e recriação de manchetes e matérias jornalísticas, instantâneos sobre a atuação docente, né, com uma abertura para que pudessem ou não fazer, justamente porque a gente notou um esgotamento muito grande dos professores nesse período, né? A gente foi realmente muito demandadas e demandados durante o período da pandemia, e uma sensação de cansaço realmente nos aplacava. E no final de 2011, porque essa roda de formação aconteceu em novembro de 2021, desculpa, já estou falando em 2011, em novembro de 2021, esse esgotamento estava muito presente, porque a gente sabe o quanto os professores, em final de semestre, final de ano, né, a sobrecarga de trabalho realmente também avança e muito. Eu vou passar aqui para as palavras. Então, assim, em relação à contextualização das rodas, tiveram outros momentos de muita conversa, de muito debate sobre as singularidades do trabalho docente, sobre as diferentes vivências em relação à própria docência. Nós vimos vídeos, nós vimos alguns outros materiais e a gente ia fazendo essa conversa sobre essas materialidades, fazendo esse entrelaçamento que a Chiota nos convida de tentar pensar nesse entrelaçamento das linhas da nossa própria docência ao mesmo tempo. Algumas das palavras que apareceram, então, nesse primeiro encontro, dessas palavras que nomeiam a nossa Constituição, a nossa ação docente, apareceram as palavras resiliência, exaustão, movimento, força, resistência, inovação, experiência, busca de sentidos, tempo. Palavras que diziam dos processos e dos olhares dos professores e das professoras para essa caminhada no decorrer desse período pandêmico docente. Eu lembro que o Cristiano colocou a palavra movimento, né, Cristiano? E não sei se você quer comentar o porquê do movimento ou não, Cristiano. Sim, eu coloquei o movimento porque era pensando nessas modificações, nessas coisas que nos atravessam como docentes, né, de que nos movimentam e que apesar de, a gente estava falando, né, da questão da pandemia, né, que apesar de todos as dificuldades da pandemia que nos levaram para outros lugares, né, que foi o lugar de trabalhar, seja online, seja longe dos nossos alunos, né, e que isso nos movimenta como, e para mim, como eu falei, né, que a docência para mim estava ligada diretamente à vida, né, e a vida é movimento, então para mim, por isso que para mim a docência era movimento, né, estar docente é estar em movimento, né, constante, sempre. E daí, olhem como as palavras nos acompanham, nos afagam, né, nos fazem pensar. Esse entendimento da palavra vem muito a partir, né, do século passado, do movimento que teve na teoria cultural, que foi a chamada, a gente teve a virada cultural, mas a virada linguística, em que se começou a pensar mais fortemente do poder de constituição da palavra. Então, dizer algo não é só soltar ao vento uma palavra. Quando a gente diz algo, a gente ajuda a nomear, a gente ajuda a dar sentido, a gente ajuda a constituir sujeitos, ações, pensamentos. Então, as palavras elas têm força nesse sentido. Tanto que depois que o Cristiano, ele falou sucintamente aqui, na roda do curso, e a gente transcreveu as conversas, o Cristiano falou um monte, fez 1000 articulações, e eu fiquei, depois desse encontro, e daí isso era um objetivo da roda, era proporcionar o encontro de potências, justamente por esse nosso olhar, né, de que os professores são sujeitos potentes, sujeitos capazes, sujeitos afirmativos,
Então, propiciar esses encontros para que a gente pudesse, né, reunir forças também nesse sentido. Depois desse encontro com o Cristiano, a palavra movimento, ela começou a aparecer na minha frente, talvez ela já aparecesse, mas eu não conseguia enxergar por não ter tido algum encontro potente assim para poder perceber e tomar essa palavra também. Então, eu comecei a marcar diferentes encontros com a palavra movimento e o quanto o movimento se tornou, para mim, eu anexei essa palavra do Cristiano, anexei para a minha atuação e nos meus movimentos posteriores, porque eu realmente comecei a ver a força dessa palavra e o quanto ela constituía, seja as relações com orientandas, seja a vida, seja na televisão, seja na literatura, eu fui marcando e encontrei muitas vezes essa palavra. Então, era justamente essa roda de formação, justamente para fazer esse movimento, que não deixa de ser um movimento que a Bruna colocou de resistência, para que a gente pudesse pensar na nossa condição docente e poder renegociar sentidos, poder ver a nossa condição docente como um espaço de criação e de recriação, pensando nas práticas cotidianas, alterando modos de pensar, viver, sentir. E, para isso, a gente precisa, ao mesmo tempo, colocar em questão a nossa atuação, o nosso trabalho nesse sentido e vendo, principalmente, as marcas das escolhas e dos contextos para a nossa própria atuação. Então, essas palavras, né, elas foram escutadas, vistas, observadas, pensadas, e em que cada docente pôde entrelaçar as suas palavras com a sua trajetória, com as suas condições de atuação, abrindo os campos de sentido em relação ao estar docente, em relação às incertezas pandêmicas e profissionais, né, que atravessaram esse período ao mesmo tempo. E essa experiência compartilhada, então, ela sugeriu quanto as palavras nos constituem, acionam, produzem marcas, e, ao mesmo tempo, quanto essas palavras, entre outras, precisam ser enunciadas para que a gente possa deslocar essas palavras de um certo esvaziamento de sentido frente aos excessos que nos chegam e frente, ao mesmo tempo, a outras questões que, muitas vezes, tentam invisibilizar a nossa voz e a nossa tomada de palavra em relação às nossas vivências enquanto professores e professoras. Então, foi algo para a gente pensar, para a gente questionar, mas algo que fez muito sentido e que a gente resolveu depois, porque era também um dos movimentos das rodas de formação, valorizar e ver os professores como sujeitos criadores, como sujeitos inventivos. Então, a gente trouxe esse trabalho aqui justamente para poder devolver um pouco desses professores pesquisadores que estiveram conosco, esse olhar de que juntos a gente pode fazer muitas coisas e que esses encontros eles são importantes. A gente espera que a gente possa transformar pontos dessa roda de formação em artigos coletivos, assim, desse jeito, com vários autores, porque nessa força do coletivo realmente a gente pode pensar em muitos deslocamentos. E quando a gente pensa de forma coletiva, isso fica muito mais fácil desse jeito. Então, era isso. Não sei se o Cristiano quer apontar mais algum aspecto. Senão, a gente pode encerrar. Não, por mim é isso, e dizer o quanto a experiência mesmo, né? Porque foi atravessamento mesmo. A gente pode dizer lá da roça, né? A experiência mesmo, né? Enriquecedora sempre, né? E esse momento foi incrível, assim, uma grande oportunidade de ter participado, né? Deste momento. Obrigada. Foi muito bom. Estou com saudade dos encontros. Um beijo, Cristiano. Obrigada, gente. Era isso. Se alguém quiser pontuar alguma questão, estamos à disposição. Vejam que foi uma roda de extensão, uma roda de formação, e que de tantas outras ações e materiais que surgiram, a gente pegou um simples ponto, né? Que é esse movimento de pensar palavras sobre a nossa condição docente. Que palavras será que a gente nomeia, que a gente consegue nomear, que mostre o sentido das nossas experiências mais recentes, né?
Então, passamos para o próximo trabalho. Deixa eu ver aqui. Que é o trabalho da Anne, da Kátia, da Veronice, turmas multisseriadas, planejamento na perspectiva dos letramentos sociais. Oi, Anne. Oi, boa tarde. Boa Vou tarde. colocar aqui minha apresentação também. Na internet também. Acho que estão me ouvindo bem. Ouvimos e estamos vendo o slide também. Tá. Então, boa tarde a todos, né? Sou a Anne Ciziele Rodrigues Carneiro, estudante do curso de Pedagogia da UERGS Bagé, sexto semestre, e trago, então, esse trabalho, né? Turmas multisseriadas, planejamento na perspectiva dos tratamentos sociais, junto com a Kátia Silene Diogo Goulart e como orientadora a professora Veronice Camargo da Silva. Essa pesquisa ela surge durante um projeto que nós realizamos numa escola estadual do ensino fundamental, né, nos anos iniciais, onde a gente atuou numa turma multisseriada, com alunos do primeiro ao terceiro ano. E a gente sabe o quanto é desafiador, né, estar atuando em uma turma multisseriada com alunos, né, de diversos níveis, e como o professor tem esse desafio, né, de trabalhar com diferentes níveis no mesmo espaço. E devido ao número de alunos que essa escola estava nesse momento com turmas multisseriadas, eram poucos alunos, aí não era zona rural, né, era aqui uma zona central até da cidade, mas a comunidade em torno, assim, é bem vulnerável, assim, mas a localização mesmo, geográfica, era no central aqui da cidade, que é mais comum em zona rural, né, a gente ter multisseriarismo. O objetivo, então, foi investigar as potencialidades de propostas pedagógicas pautadas pelos letamentos sociais, em turmas multisseriadas dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a pesquisa, né, usou a abordagem qualitativa e, como procedimento, a gente fez uma análise crítica e reflexiva dos planos de aula e relatórios, bem como dos materiais produzidos pelos alunos. Então, nós debruçamos sobre esses planos de aula, esses relatórios e essas produções dos alunos para identificar se existia a presença, né, dos letamentos sociais nessas propostas que a gente viu estava nítido, assim, a gente queria ver a fundo mesmo se o professor, né, pensou teve essa intencionalidade. Então, né, sob a ótica dos letramentos sociais, né, do STREET, onde os novos estudos de letramentos sociais abarcam diversos modos de interagir com as experiências orais, leitura e escrita, nas quais são suscitados valores culturais, identitários e relações de poder. Então, a gente foi revisitar, né, esse registro de materiais e a gente foi observando como essas propostas foram organizadas, a partir dessas experiências e vivências dos alunos. Então, a gente sistematizou essas práticas sociais, né, no quais os alunos foram envolvidos e instigados a se posicionar e propor as resoluções de problemas reais. O projeto, então, eles foram convidados a serem participantes da Feira do Livro, não como visitantes, né, como produtores de algo, como, no caso, a ideia era eles participarem. A proposta começou sem eles saberem que eles iriam produzir algo, sem propor de início essa produção de livro ou de algo. Então, a todo momento, os alunos foram sendo questionados, instigados a ver para que caminho eles queriam seguir. Então, a gente levou filmes onde eles puderam escolher quais filmes eles queriam ver, e eles decidiram ver um filme que era sobre meio ambiente, era sobre uma abelhinha
sobre essa relação com o meio ambiente, que foi uma escolha dele, tinha outras opções. A partir disso, eles estavam muito envolvidos, levantando questões sobre o lixo. Estava um momento assim que o entorno da escola assim não era bem cuidado, e eles tinham muito trazendo esse assunto. Tinha alunos que os pais eram recicladores, então esse assunto estava emergindo em meio aos alunos. Aí eles proporam, então, a gente fazer uma coleta de materiais. Veio deles, né, a proposta. Aí a gente levou, eles criaram caixas para coletar materiais, eles envolveram a comunidade, eles traziam de casa, os pais traziam, eles iam, né? Aí tinha a questão do pai que era reciclador, e aí o colega dizia, meu pai vende, né? Como é que eu vou trazer o que é o sustento? Eles levantavam essas questões entre eles. Aí espalharam pela escola, viram que na escola tinha material reciclável que ia para o lixo, que não era reaproveitado, e eles estavam muito instigados porque tinha ido um senhor e doado uns carrinhos de material reciclável, e eles queriam produzir brinquedos, então eles realizaram uma coleta. Aí nós fomos para como eles iam ir para a Feira do Livro, né? Eles estavam com esse assunto do meio ambiente, eles foram instigados a ver como era um livro, quais eram as partes do livro, o que tinha no livro, quem era o autor, o que era me fugiu a palavra, o ilustrador do livro, o que tinha no livro. E foi bem interessante essa pesquisa deles. Eles olharam capas, eles produziram capas, eles tiraram dados, eles iam perguntando o que era aquilo no final, o que era o início. Até que a gente chegou na parte, né, que eles iriam participar da Feira do Livro, o que eles queriam levar? Aí eles queriam construir um livro, né? Eles queriam ser autores. Então, a gente discutiu, né, levou hipóteses, que livro vamos fazer, como. E aí, como eles estavam emergindo nesse assunto da reciclagem, eles queriam fazer um livro com material reciclável. Aí entrou, né, como crianças, entrou a história do herói. Eles fizeram o livro Heróis da Reciclagem. O livro era tátil, com material reciclável. A escrita foi deles também. Claro, a gente digitou, né, mas foi uma escrita coletiva. Eles escreveram uma história, que o mundo estava poluído. E foi bem interessante, assim, eles fizeram toda essa construção coletiva. Tudo. Os nomes deles na capa, como eram muitos autores, né, a gente levou eles os nomes impressos, eles foram colocando o seu nome ali onde queria, em qual lugar. E aí a gente foi para a Feira do Livro, eles foram expor o livro deles e os brinquedos que eles criaram com materiais recicláveis. Então a gente percebeu, né, nesse processo, que teve esse olhar dos departamentos sociais, né, em cima dessas propostas, que foi engajar esses alunos, né, que foram se sentir nessa questão de identidade, essa questão de poder, essa relação, né, de ser pertencentes à comunidade, de ir como participantes, não ir ver algo, mas irem ver eles, essa questão de protagonismo, né, ele foi bem interessante ver esse olhar, né, nesse planejamento. Então, a gente viu que o estudo, né, contribui para compreender e investir em práticas sociais conectadas com demandas da vida real, favorecendo a participação crítica e protagonista, né, dando essa autonomia para o aluno, tendo esse olhar com o aluno, ali como a gente vê outros trabalhos aqui bem interessantes, né, ter acreditar que o aluno tem muito a trazer, né, e esse papel da escola, da construção do cidadão, do ser social que conheça, né, tem essa vivência. As referências, então. E era isso. Obrigada. Parabéns, muito bom. Estamos aqui abertos, então, para esse momento de conversa. Podem levantar a mão, falar, escrever no chat. Que riqueza que é esses trabalhos que mostram, né, essas possibilidades que invertem, em muitos sentidos, uma lógica, muitas vezes, né, que é a lógica da transmissão do conhecimento. Então, aí eu me lembro que eu vi esse livro, que maravilhoso, mas eu não sabia de todo esse
esse contexto de produção? Que Sei, riqueza. como eles eram uma turma muito seriada, foi interessante ver que os maiores, com a questão da escrita, que já tinham, né, já estavam alfabetizados, iam auxiliando. Então, teve muito essa troca também, né, essa relação deles foi muito interessante. A professora Verô, acho que levantou a mão. Oi, Verô. Oi, eu só não vou conseguir abrir minha câmera, tá? Mas até porque, na verdade, se eu quero fazer um comentário, porque eu sou suspeita para falar, né? Então, mas uma coisa interessante, né, Viviane, fazer esse resgate, são memórias, né? Porque, na verdade, esse projeto aconteceu em 2019, né, Anne? Isso. E quando a gente se inseriu dentro da escola, eu, particularmente, eu fiquei muito chocada, porque eu jamais imaginei que ainda existia turmas multisseriadas, e mais ainda, dentro da cidade. Porque eu lembro que a minha primeira experiência como professora, isso lá em 900, lá vai pedrada, né? Há 30 e tantos anos atrás, né? A minha primeira experiência foi numa turma multisseriada e foi na zona rural, né? Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Então, a gente se surpreende, né? Do quanto ainda a educação precisa andar, né? E aí, esse projeto, ele vai coroar um trabalho, né? E trabalhar com aquelas crianças foi um projeto maravilhoso, né? Então, as gurias se desafiaram muito, né? E depois ainda com a possibilidade de levar o trabalho para a Feira do Livro. Foi muito bom mesmo. Então, eu preciso parabenizar as gurias, eu fiquei bem feliz delas poderem resgatar esse trabalho, né, e trazer para o evento. O da Jordana também é esse resgate, né? A gente fica muito orgulhosa e fica muito feliz, né? Porque é exatamente isso que o professor pesquisador, o acadêmico pesquisador, né? Ele acaba se revelando nesses olhares, né? Então, olhar e ver um trabalho com a potência dessa e poder trazer no evento, né? Muito bem. Ótimo, Verô. E como tu falaste, né? Como é importante essas memórias, né? A gente poder ter esses registros, desses momentos, compartilhar, porque assim como a mesa de ontem, que a gente viu o quanto já se fez, quantas coisas, né? Intensas. Então, a gente poder realmente fazer essas retomadas, mostrar os processos, para a gente poder seguir adiante. Ai, maravilhoso. Mais algum comentário, gente? Então, passamos. Obrigada, maravilhosa, Anne. Passamos para o último trabalho da nossa tarde, que é o trabalho da Jordana, da Kátia, da Veronice, que se chama Da Sala de Aula para a Feira do Livro, um olhar investigativo para experiências de escrita de alunos do 5º ano do ensino fundamental. Oi, Jordana. Boa tarde a todos. Bom, eu vou compartilhar aqui o nosso slide. Vocês viram, né, na apresentação ali, no último slide da Anne, o cenário da Feira do Livro, super convidativo. Imagina, né, a interação das crianças como autoras na feira. Né? Que a gente traz um recorte, né? Mas eles realizaram esse trabalho junto com outra escola do centro. Então, foram duas, e eles se encontraram nesse dia da Feira do Livro, eles fizeram um piquenique, teve essa interação. Eles estavam trocando ideias, e aí, quando sabe, eles se encontraram. Foi bem, bem legal. Que maravilha. Bom, gente, eu sou a Jordana, fiz esse trabalho junto com a professora Kátia, com orientação da professora Veronice. Ele também é da mesma vertente, né? Veio do nosso grupo de pesquisa e estudos integrados à educação, linguagens e letramentos. Hoje em dia eu não participo mais, participei até 2019, 2020. Peço desculpa porque eu estou mal da minha garganta, às vezes da tosse. É da mesma vertente, porém a gente fez em algumas realidades diferentes, né? Então, nós fizemos ele numa turma de 5º ano. Também foi numa escola
onde ela é situada no centro, mas vem alunos de diversos bairros, não somente aqueles que moram ali perto. Então, também são algumas realidades bem diferentes, assim. E o nosso projeto, ele era voltado à leitura e escrita, e a gente se questionava como que a gente ia provocar, como que a gente ia estimular o hábito, né, e a leitura disso, ligado ao letramento, ligado às experiências e ao dia a dia deles, né. Então, o nosso objetivo foi identificar como as intervenções articuladas no projeto, né, que a gente fez com a turma do 5º ano, favoreceram a sua participação em práticas sociais de letramento, porque a gente queria que as nossas ações lá dentro realmente tivesse sentido para eles na prática deles fora da sala de aula. A nossa pesquisa, ela é qualitativo exploratória, porque, assim, quando a gente chegou lá, a gente, para dar uma olhada também como estava a escrita deles, conhecer mais eles, conhecer qual aquela situação onde eles estavam se encontrando, a gente não passou textos no quadros para eles copiarem, nada. Nós criamos um link com diários. No primeiro momento, a gente levou a história do diário da Anne Frank, a gente levou vídeos para eles adoraram. E aí, cada um recebeu o seu próprio diário, que eles levaram para casa, e assim, eles podiam escrever sobre qualquer coisa que eles quisessem, sobre o seu dia a dia, sobre o que eles almoçaram, o que eles fizeram quando não estavam na escola. Então, a gente oportunizou esse espaço para que eles escrevessem sobre si mesmos, sobre as suas experiências naquele dia. E aí talvez eles fossem assim pensar, o que eu fiz hoje? E aí fossem ver alguns detalhes porque assim como a gente tem a nossa correria, eles também têm, eles têm que ir para a escola, e aí chega em casa, faz tema. Então, alguns detalhes também eles passam despercebidos. Então, a gente teve as devolutivas deles todos, nenhum deixou de levar no outro dia, eles escreviam, no outro dia levavam, a gente conversava sobre as escritas, né? Aqueles que estavam se sentindo confortáveis para poder falar, eles trocavam entre si, assim, sempre nos nossos primeiros momentos a gente fazia isso, e saíam coisas, assim, maravilhosas. Alguns chegavam a desabafar, né? Como era 5º ano, a gente vinha que tinha muito aquilo de bullying mesmo, aquelas piadinhas sem graça, eles não estavam, ou alguns problemas em casa, eles também, eles desabafaram através da escrita. Nós também temos fotos, temos áudios, temos os nossos próprios planejamentos e os relatos de todos os pesquisadores que participaram, porque não era só a gente ia ser revezando, cada semana ia uma dupla. Era um rodízio. Nossos fundamentos teóricos também é de Street, onde tem essa citação. Os sujeitos eles estão imersos em um armazém de conceitos, convenções e práticas, interagindo em práticas concretas e sociais, perspassadas pelas culturas locais, questões de identidade e relações entre grupos diversos. Aqui a gente traz alguns dos nossos registros. Quando a gente começou no nosso projeto, a gente não sabia da nossa participação na Feira do Livro, a gente ficou sabendo na metade dele, assim. Então, como a gente também já estava trabalhando com outros estilos de gêneros textuais, de outras escritas, a gente conversou com eles, né, de uma proposta para a gente criar um roteiro de uma encenação, que a gente iria homenagear o Abeiro, o doutor Abeiro, que era o patrono da Feira do Livro. Aí nós criamos um roteiro, todas as crianças juntas. Aqui nessa foto eles estão em círculos, a gente ia para o espaço, a gente estudava e
e foi nesse meio que a gente conseguiu criar as falas, conversar sobre a vida, né, dessa figura que a gente iria homenagear. E só que como lá era um local aberto, assim, né, foi na praça, a gente gravou o áudio deles narrando as suas falas, e lá na hora eles mesmos estavam dublando, né, representando com figurino e tudo mais. Foi parte de uma das aberturas da Feira do Livro, foi com eles. Bom, os nossos resultados, a gente percebeu que eles tiveram mais engajamento, eles se sentiram mais confortáveis em relação à escrita, porque era uma dificuldade também quando a gente chegou lá. Mas foi assim, ó, eles se sentiram isso porque a gente deu a oportunidade deles escreverem sobre eles mesmos, eles estavam sendo protagonistas das suas próprias experiências. Ninguém mais sabia mais que eles sobre eles mesmos. Então, eles tiveram essa oportunidade que depois, quando eles foram para outros estilos, já não tinha mais tanta aquela dificuldade, tanto aquele receio, já que eles já vinham praticando. E, claro, como eu tinha comentado antes, nos nossos diários, eles expressaram seus sentimentos, as suas ideias. E o teatro também teve muito isso deles perceberem que eles podem ocupar outros espaços, né? Além da gente promover essa oralidade, a escrita, eles conhecerem mais um pouco dessas pessoas que são relevantes para a nossa cidade, né? Como foi o nosso patrono da Feira do Livro de 2019. E eles também viram que eles podem ocupar outros espaços além da sala de aula, né? Que eles têm essa voz. E isso foi muito legal, assim, de ver no rosto deles, da família também deles que estavam lá para ver. Foi muito gratificante ver isso. E, no final de tudo, a gente considera a importância de todas as práticas, de todas as propostas que a gente for fazer dentro de uma sala de aula, de partir deles, de partir do conhecimento deles, de toda a bagagem que eles trazem para dentro da sala de aula, para que tenha mais sentido e que tenha mais significado para eles. É tão, assim, como já foi dito em outras apresentações, tão importante a gente ouvir o que as crianças têm para falar, que disso saem coisas maravilhosas. A gente quer agradecer à universidade, ao evento, né, por nos dar esse espaço de partilha, de ideias e de fala. Agradecer também ao grupo de pesquisa por nos dar esse espaço da gente pisar fora da universidade, que muitas vezes a gente só vai ter esse contato quando a gente chega nos estágios, e que é tão assim, necessário a gente conhecer essas outras realidades que tem, né, fora do que a gente estuda. E também a nossa universidade por propor esses projetos que a gente pode participar. Eu mesmo participei desse aqui em 2019, foi quando eu entrei na faculdade, a gente estava no 2º semestre, hoje eu estou no 6º, e com certeza foi, assim, o que me abriu os olhos, assim, em relação à pesquisa também. E as nossas referências. Parabéns, Jordana, que riqueza. Pessoal, temos um momento, então, para conversar sobre o trabalho apresentado. Alguém quer levantar a mão, ligar o microfone? Oi, Kátia. Fica à vontade. Boa tarde, tudo bem, gente? Parabéns a todos os colegas que eu pude ver aí os seus trabalhos. Parabéns, Jordana, também a Anne, que eu não pude comentar naquele momento ali. Acho que os 2 trabalhos trazem muito essa questão, né, dos letramentos sociais. Eu sou suspeita para falar, né? E as gurias também. Mas essa perspectiva crítica, né, que é possibilitada por meio da educação infantil, tanto da educação infantil como os primeiros anos ali, trazer esse link da literatura, né, da questão da escrita,
da pintura, com essas vivências que são do cotidiano deles, e trazer essas possibilidades, e essas crianças, esses alunos, podendo usufruir isso criticamente. Isso que é o mais legal, que eu admiro muito e sempre fico muito assim, emocionada de ver e fazer reflexões sobre isso, né? Então, tanto a Feira do Livro, né, as duas escolas, as gurias estavam, acho que no primeiro semestre, elas foram, assim, super engajadas, eu estava com elas nesse momento, e é uma experiência, assim, inesquecível, eu tenho certeza que fez uma grande diferença na formação delas. Imagino que tenha sido isso, porque, imagina, né, antes de entrar no ano de pandemia, o ano de 2019 foi super intenso com esses projetos e essas possibilidades apresentadas, e a Jordana conseguiu mostrar, tanto a Anne também, né, como mobilizaram as questões desse sujeito em formação, né, desse sujeito crítico. Então, se valendo de todos esses letramentos, né, potencializando essas vivências, dando voz para esse sujeito. A gente fala dando voz, mas dando espaço para eles se colocarem, né? Quando a Anne falou lá que eles foram na Feira do Livro, não como visitantes, mas foram como autores. E a mesma coisa nesse trabalho que a Jordana trouxe agora. Então, assim, parabéns pelo grupo de pesquisa e por vocês estarem tão engajadas como professoras em formação. Tenho certeza que isso vai agregar muito sempre, tanto para vocês como para nós. Eu me sinto muito contemplada e privilegiada de ter participado com vocês nesse trabalho também, gurias. E como é bom ouvir a Jordana, né? Da saudade, né? Ela não está mais conosco no grupo, né? Mas é tão bom ela resgatar também essas coisas, né? Muito bacana. Gostei muito, achei muito interessante essa inversão, né, feita, que é super relevante em todas as etapas do ensino, que é essa escuta dos sujeitos. Então, trabalhar com a escrita pessoal, a escrita de si, a partir de diários, fazer diferentes propostas para que esse olhar para si apareça, porque o olhar para si nunca é algo só individual, é algo que tece, que evidencia as relações cotidianas, as relações entre as pessoas, porque a gente é constituído nessa relação, né, com os outros e entre os outros, em que a gente vai se tecendo e se constituindo. Então, é sempre uma riqueza quando a gente consegue inverter a lógica, né, da transmissão para essa lógica, né, da construção e da produção coletiva. Assim, muito interessante o trabalho nesse sentido. Parabéns, viu, gente? Que sala maravilhosa, com propostas, né, variadas. A gente abriu essa sala hoje, um trabalho da Luciane Inocente sobre as metodologias de ensino no CFC. A gente passou pela questão da música a partir do Teixeirinha. A gente pensou na questão da participação das crianças na escola do ensino fundamental, passamos também pelas questões da docência pandêmica, as palavras desse período para os professores, pelas turmas multisseriadas e as questões que envolvem, né, os letramentos sociais, e agora, por fim, sobre essa experiência com a Feira do Livro, a partir dessas escritas dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Então, vou encerrar por aqui esse nosso encontro, sabendo dessa pluralidade de ações, de pesquisas, de ensino, de extensão também que a gente tem na UERGS e fora da UERGS também, para a gente poder valorizar realmente esses momentos de partilha que são tão importantes, tão ricos nesse sentido. Agradeço a presença de todos em nome da comissão organizadora do evento.